Sejam muito bem-vindos ao novo Verocast. Hoje a convidada é uma pessoa super especial, com quem eu já venho tentando parceria já tem um bom tempo, e só agora a gente conseguiu deslanchar essa programação, essa parceria maravilhosa que a gente vai ter, né? Ah, a gente tá tomando, a medicina está tomando uma forma um pouquinho diferente na atualidade, e agora a gente, em vez de fazer aquela medicina para tratar a doença, a inovação é a gente fazer uma medicina para prevenir que as pessoas fiquem doentes, né? A gente fazer uma medicina preventiva. Né? Essa medicina preventiva é uma medicina personalizada, uma medicina com apoio de tecnologia, inteligência artificial, ah, e humanizada. Então, para isso, nada melhor que a parceria com o LAC, através da Joana, para a gente poder entregar mais esse produto para os nossos pacientes, nossos clientes, né, Jo? Sim, A com gente está. certeza. Pode falar. Eu acredito que a nossa live é um tema bem especial, principalmente na nova forma de cuidar da saúde, né? Sempre estávamos acostumados com aquela medicina reativa, que você precisa ter algo crônico, algum sintoma para você começar a cuidar, né? Algo que já virou uma doença. E isso está caindo por terra, isso não tem. Mostra que a longevidade não tem nada a ver com sintomas, e sim prevenção. Essa prevenção, essa medicina preventiva, integrativa, que ajuda a gente a detectar os desequilíbrios antes que os Isso. sintomas apareçam e fazendo um plano de ação para medidas de longo prazo, para você ter um propósito, qualidade de vida, funcionalidade e ter uma vida melhor, né? E acho que o mais importante é a gente pontuar aqui, já nesse início, é que o teste genético justamente diz: o nosso DNA é único. Então, quando a gente faz uma análise do nosso DNA, isso a gente falando só da parte genética, né, que é o foco da gente, mas obviamente o LAC é um laboratório enorme, o melhor do Brasil, e dispõe de diversos exames de rotina, que a gente também vai mencionar aqui. E no final a gente vai falar de uma surpresa de um produto que a gente vai oferecer em parceria com o LAC. Não posso contar já? Que a Pode, gente pode. também vai oferecer vacinas, então a gente já sabe que vacina é super importante para a prevenção de várias doenças, de doença cardiovascular principalmente, e evitar que você fique doente e fique prejudicado, não ative a sua longevidade, não atinja a sua longevidade saudável. E Com certeza. E você também trata de vários pacientes oncológicos também, né, Flá? Então é importante né, dessa vacinação, porque eles se tornam imunodepressivos. Como que a vacina ajuda, é, nesse trabalho, nesse tratamento, nesse plano de ação? assim, eu adoro live, né? Porque a gente planeja tanto um roteiro e aí eu já coloco um negócio que tá lá do outro lado e é assim que a gente vai. Mas, respondendo, Ju, a sua pergunta, recentemente a Sociedade Europeia incluiu as vacinas como uma forma de prevenção de doenças cardiovasculares. O que é isso? A vacina não vai prevenir o infarto, mas vai prevenir que pacientes, pessoas que têm os fatores de risco, como obesidade, diabetes, dentre outros, evoluam de uma forma mais rápida, uma forma descompensada da doença, né, para um infarto, para um AVC, para uma doença vascular periférica, que é quando não chega sangue nas artérias, nas pernas, né? Então, isso tem um impacto muito importante no que a gente fala, quando a gente fala de longevidade saudável. E aí você vai me perguntar, o que é essa longevidade saudável? Eu já estou falando, bato sempre na mesma tecla, já estou ficando até meio chata. É você chegar numa idade mais avançada, com propósito, sendo útil, Qualidade trabalhando, de vida. ou não trabalhando, ou indo viajar com as amigas para todos os lugares do mundo sem precisar de uma bengala ou de ajuda. E mais, você desenvolver as suas atividades da sua vida diária, como ir ao supermercado, ir fazer alguma compra, cozinhar, limpar a casa
independente, sem ajuda, sem precisar de um acompanhante. Eu acho que isso E travou um pouquinho. Oi, travou. Voltou, voltou. Você tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo. Tá travando aí, Flá. eu voltei agora. Foi? Agora voltou. Voltou. Foi. Então, chegar nessa idade mais avançada de uma forma independente e sendo útil, né? Obviamente não vai, a pessoa também já trabalhou a vida inteira, não vai mais querer trabalhar, apesar de muitos gostarem e quererem trabalhar, mas podendo ajudar um filho a fazer um curso de inglês, fazer um curso de francês, aprender chinês, fazer um curso, né, de artesanato, eu acho muito importante. Eu acho que isso tem a ver com a pessoa morrer mais rápido ou não, porque vai dar um significado para a vida, né? Não, com A pessoa vai ver com certeza. propósito. Entender, né? Fundamental para entender o que o seu corpo está dizendo, né? Principalmente agir antes do problema aparecer. Porque a gente tem que ter algo crônico, algum sintoma para começar a tratar. Não, atingir a sua melhor versão, né? Que tanto no corpo, fisicamente, quanto mentalmente. E faz toda a diferença. E, enfim, começando já aqui, ah, como é A que a nossa gente parceira. pode. Essa parceria, como a gente já falou que já tem um tempo, né? E realmente, é, como o foco, agora que eu consegui abrir minha clínica, graças a Deus, é, da gente poder oferecer, fazer esses programas de longevidade. Como eu estava falando antes, devo cair e levantar agora, é, é importante a gente saber e lembrar que o DNA é individualizado, né? É seu. Então, esses programas de tratamento, de prevenção, de atendimento são, obviamente, mais personalizados do que qualquer outro programa, qualquer outro tratamento ou medida preventiva que você possa ter oferecido a você. Então, agora eu vou pedir para a Ju falar um pouquinho, porque a gente, além da análise de perfil genético completo, né, que é o sequenciamento de 20 mil genes, né, a gente tem outros painéis mais personalizados. Ju, você pode exemplificar para a gente começar a mostrar o desmistificar, né? Porque eu acho que as pessoas ficam um pouco ainda confusas, acham que é um bicho de sete cabeças, para Sim, que sim. serve? Se eu tiver um resultado ruim, o que eu vou fazer? Oh, meu Deus. Fala para a Sim, gente sim. um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho sobre o Laboratório LAC antes de tudo. A gente tem mais de 30 anos de laboratório. A gente é referência no diagnóstico de homeostasia, hormonal e genética. Então, todos esses 30 anos que tivemos, né, de trabalho, aprimoramos em tecnologia, pessoas, humanização, todos nossos protocolos são bem direcionados para o paciente, ou seja, nada respondendo com máquinas, vem logo do orçamento que é feito por uma equipe de biomédicos que tem todo o cuidado de botar todos os exames que o médico pediu até a ponta final do laudo, da questão do hemograma, né, por exemplo, que não é só feito em máquinas, tudo bastante humanizado e com uma veracidade enorme. Então, Só nesse te interrompendo, essa parte que você está falando, a gente começou a falar desses exames de rotina. Eu acho que é importante dizer como vocês estão com a mão na massa, um time nota 1000 de biomédicos, você à frente, vocês conseguem entregar esses resultados de exame. Vamos dizer, eu fui à minha consulta, eu fiz o exame de sangue, colhi lá na minha clínica o exame de sangue. Exame básico, tá? Vamos lá. Exame que qualquer um faz. Hemograma,
o colesterol, a parte da função dos Creatinina, rins, açúrico, bioquímica normal. bioquímica normal. Exame de rotina num check-up. Me diz, em quanto Aham. tempo eu tenho esse resultado? Porque nos outros laboratórios a gente demora o quê? Pelo menos uma semana, 10 dias para ter Sim, esses esses exames em exames, mãos. assim, esses exames de rotina normal, hemograma, TAP, PTT, creatinina, ácido úrico, bioquímica mesmo, para a gente até ver a clínica do paciente, a gente libera no mesmo dia, Flávia. Ah, no Então, mesmo esse é dia. no mesmo dia. Esse é um ponto-chave bem importante, Hum. além de ter uma veracidade enorme, porque trabalhamos com poucos e únicos pacientes. A gente não trabalha com 600 pacientes e roda o sangue deles numa máquina. Não, a gente tem toda uma equipe multidisciplinar, com uma infraestrutura de excelência, com atendimento humanizado, e tanto no laboratório como na coleta domiciliar. E a gente vai começar agora na sua clínica, Isso, tendo resultado no mesmo dia. Então, pacientes oncológicos, para ver se ele pode continuar o tratamento, ou se teve uma resposta apurada com o plano de ação que você realizou. Vamos isso. conseguir ver no mesmo dia. Isso é o diferencial. Importantíssimo a gente salientar que assim, dessa forma, a gente consegue, por exemplo, uma cirurgia que não é uma cirurgia que tenha uma certa urgência, principalmente em paciente oncológico, porque a gente oferece o teste cardiopulmonar, faz a avaliação toda, e o exame de sangue é imprescindível para a gente liberar um risco cirúrgico, uma cirurgia grande, uma cirurgia muito delicada. Então, você ter o exame completo, rápido, em mãos, para poder dar ok para o paciente ser operado, faz toda a diferença, não é? Toda a diferença, ainda mais para você continuar o seu diagnóstico, né? Continuar, pode ser uma cirurgia de emergência, ou ele está precisando daquele resultado de hemograma para continuar um tratamento, entre Isso, outras vertentes, ou deficiência de vitamina B12, vitamina D, ácido fólico, isso a gente consegue tudo, é. essa parte bioquímica, tá? Exames que precisam mais tempo, exames Uhum. genéticos que requerem uma análise mais apurada, não conseguimos no mesmo dia, mas Sim. estamos fazendo de tudo para esses exames assim que precisam ser, né, que os médicos querem que sejam liberados no mesmo dia. A gente consegue trabalhar junto, né, Uhum. nessa dinâmica, né, que é muito importante, eu acho que para você e para qualquer outro especialista. Você falou, assim, na clínica a gente tem os protocolos, a gente tem programas que vão ajudar o paciente ou a emagrecer, ou a não perder qualidade de vida durante uma quimioterapia, dentre outros. E para isso a gente vai suplementar vitaminas. Então é importante a gente entender que às vezes a gente precisa de um resultado mais imediato. Então não é todo lugar que faz exames mais precisos e mais rebuscados com tanta rapidez quanto vocês. E tanta precisão, né? Porque eu acho que não adianta você ter um resultado que você não confie. Você está Sim, pedindo um resultado para um exame para um laboratório, contanto que você não vai duvidar, né? Você vai ter aquilo ali, vai acreditar que é aquilo ali. Quantas vezes a gente pega um resultado de exame e às vezes não faz sentido, às vezes você não consegue entender se aquilo ali está certo ou não. Será que eu devo totalmente. tomar uma ação? Porque às vezes a gente vai tomar uma ação importante, né? Mas o LAC ficou reconhecido justamente por essa ação, né, Flá? Porque muitos especialistas e pacientes vêm confirmar os testes que foram realizados em outros laboratórios aqui no LAC, justamente por essa dúvida, essa imprecisão, Isso. que vai continuar o diagnóstico, para bater mesmo o martelo e falar, não, esse é o histórico clínico, a gente vai fazer essa vertente de plano de ação, de tratamento. Então, a gente criou essa confiança nesses 30 anos, né? O LAC começou a ser conhecido, né, ser referência, né, no Rio de Janeiro por conta dessa precisão e testes confirmatórios, com certeza. E a gente estava falando, né, do teste de genética com todos os genes e tal, mas esse teste, obviamente, é um teste mais caro, né? Aí é que a gente estava conversando, é um teste que você faz uma vez na vida, né? Você não vai fazer, o seu gene não vai mudar, né? A gente tem algumas vertentes de testes, né? Porque agora a gente tem uma importadora do LAC em Nova York. E a gente está conseguindo trazer esses testes com um custo, um orçamento menor. Então, não Mais fica viável, né? Mais aquele viável valor do que.
mais viável para o paciente e para o médico. Sobre o perfil genético completo que você falou, o preço desse teste ele é um pouquinho mais elevado que os outros painéis que são desmembrados, porém ele é um teste único que você faz uma vez na vida. É um investimento. Para quem Ele é um puder. sequenciamento, é um mapeamento praticamente do seu DNA. Ele tem mais de 20 mil genes, como você falou, humanos. E ele é feito só uma vez na vida, porque ele é atualizado anualmente, de acordo com a referência bibliográfica. Ou seja, você realizou, vamos supor que realizou esse teste no ano de 2025. Você vai ter ao longo da sua vida inteira esse teste sendo atualizado, de acordo com as novas, né, descobertas, do que a ciência está andando, né, porque estamos andando com essa referência bibliográfica, e vai sendo atualizado. Então, é um teste único que você mapeia o seu genoma inteiro e é bastante acessível. Então, às vezes os pacientes me perguntam, qual o melhor teste para ser feito? Na minha visão, eu acho que o genoma completo é um teste, ele já mesmo diz completo, é um teste de praxe, porque você mapeia tudo, mas vem mais do orçamento. Então, tem pessoas que preferem fazer testes desmembrados para o que elas procuram, como esporte, nutrição, perfil genético cardiovascular, do que fazer o genoma em si completão, entendeu? Então, por ter esse preço elevado, e obviamente a gente entende que hoje em dia é difícil, né, você alocar o seu recurso para um teste, a maioria das pessoas não tem como fazer isso, mesmo dividindo, parcelando no cartão, mas a gente pode personalizar. Então, baseado nos programas que a gente oferece, a gente vai fazer os painéis personalizados para o tipo de objetivo que a pessoa está precisando, está procurando naquele momento, né? Fala mais um pouquinho, o que a gente pode ver? Doença cardiovascular, A gente tem um painel parte genético nutricional, cardiovascular, que é um painel genético bem completo sobre doenças cardiovasculares. Então, temos exemplos de pessoas que têm histórico familiar de infarto. E aí, esse perfil genético revela, às vezes, que essa pessoa tem um alto risco, mas está silencioso. Então, como a gente consegue intervir nisso? A gente tem um ajuste de dieta, um manejo de estresse, suplementação personalizada, que reduzem o risco em 40%, por exemplo, em menos de 6 meses. Então, é um painel focado para doenças cardiovasculares. Aí temos também um painel de farmacogenética. O que é farmacogenética? São painéis genéticos que avaliam os medicamentos ideais para o seu DNA. Então, tem pessoas que trabalham, que tomam remédios antidepressivos, tomam medicações que às vezes não são metabolizados porque o seu DNA não metaboliza aquela substância. Eu vou simplificar. Isso é uma pergunta que a gente tem, cardiologista tem sempre no consultório, na clínica. Por quê? Os medicamentos, uma classe de medicamentos que a gente usa muito são as estatinas, que estão comprovadamente, cientificamente, capazes de reduzir risco cardiovascular, porque atuam na estabilização da placa de aterosclerose, que é a placa de gordura nas artérias, e queda principalmente do colesterol ruim, que é o LDL, colesterol ruim. Ela não atua no colesterol bom, não eleva o HDL. Porém, ela ficou estigmatizada primeiramente por conta da miopatia, né, que são as dores musculares, né, relacionadas com as estatinas. E agora apareceram alguns posts e algumas pessoas falando que elas têm relação com demência. As coisas não são bem assim. Então, o que a gente tem que focar é na metabolização. Então, eu acho que um bom exemplo para o pessoal de casa entender a gente consegue avaliar se a sua resposta vai ser boa ou não àquela classe de medicamento, primeiramente, ou então ao medicamento da classe. Por quê? Por exemplo, a gente tem a atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina, por exemplo, e as pessoas têm respostas diferentes a essas 3 medicações da mesma classe, não é, Jo? Sim, com certeza. Você tem que ver qual
qual medicação que o seu DNA, o seu mapeamento genético metaboliza. Não é porque funciona para uma pessoa X, vai funcionar para você. Então, esse é o diferencial, em vez de você ficar testando e tendo reações, por exemplo, a medicações que não são vantajosas, não estão querendo ter o resultado final, você já consegue se direcionar, né? Ter um caminho, né? Para fazer essa medicação. E agora me conta uma coisa aqui. A gente falou dessa parte nutricional, né, que ajuda principalmente na reposição de pacientes desnutridos, sarcopênicos, né, que são aqueles pacientes oncológicos que exigem muito cuidado, mas também naqueles pacientes que estão fazendo um tratamento para a obesidade, que querem perder peso sem perder massa muscular, sem perder os nutrientes. Então, qual teste que você recomenda? E aí eu já faço uma segunda pergunta dentro dessa primeira, porque às vezes o paciente tem algum problema, está tão desnutrido que não tolera a ingestão de certos alimentos ou tem alguma reação como a diarreia, então tem uma certa intolerância alimentar. Quais exames que a gente pode oferecer para poder acompanhar certinho esses pacientes e evitar que eles tenham algum sintoma relacionado a, por exemplo, a suplementação de proteína? Então, eu vou juntar um pouco, porque é tudo muito. A cadeia Botei tá tudo muito junto numa só. interligada. Começando por. Eu vou falar um pouco sobre o probioma, que o que é o probioma? É sobre a nossa microbiota intestinal, né? Que a gente avalia disbiose, ou seja, disbiose é quando a nossa microbiota tem mais bactérias maléficas do que benéficas no nosso intestino. E isso torna tudo mais difícil para o emagrecimento, você fica mais inflamado, você tem até estudos relacionando essa disbiose com depressão. Então já tem tratamentos de depressão a partir da disbiose, dessa com prebióticos ou probióticos para regular, ter uma homeostase, né, no seu intestino e você ter mais bactérias benéficas do que maléficas. Então, o probioma ele é o quê? Ele é um teste que ele avalia a sua microbiota intestinal, direcionando quais bactérias que estão ali presentes. Então, a gente consegue avaliar quais são as colunas de bactérias que estão ajudando, né, nesses sintomas que a pessoa tá tendo. Por exemplo, emagrecimento. Se você tiver uma desbiose intestinal, você não vai perder peso. Então, a gente tem que começar ali da linha, né, começar a tratar o sintoma desde o do início, que é o quê? Vamos Isso. regular essa desbiose. Vamos ver por que essas infecções estão sendo recorrentes. Como é que está essa absorção intestinal? Então, é mais ou menos essa desbiose que a gente vê essas características e essa flora bacteriana que está no nosso intestino. E também É. temos o painel molecular fecal, que avalia bactérias, parasitas e vírus no nosso intestino. Então, isso também é outro fator importante, que pessoas estão inflamadas ou tendo diarreias constantes e não sabem. Às vezes elas estão com uma virose e não sabem. Sai no mesmo dia esse exame, por exemplo. Que Então você legal. consegue tratar e diagnosticar qual é o que está acontecendo com o paciente. A Porque gente está falando. Pode falar, pode falar. pode ser muitas vertentes, entendeu? Então, ou pode ser uma intolerância alimentar, apenas uma intolerância alimentar. Não precisa ser necessariamente uma disbiose. O que é uma intolerância alimentar? Nossas enzimas digestivas não estão tolerando aqueles certos alimentos. Então, é algo que também não tem a parte genética, né, que conseguimos avaliar. Por exemplo, se for uma intolerância genética celíaca, ela não reverte. Mas se ela for metabólica, ela reverte. Então, a gente consegue manejar certos alimentos, sabendo que aquela intolerância alimentar ela vai passar, dá um tempo no corpo, né, se regenerar, né, conseguir tornar essas enzimas hepáticas mais abrangentes no nosso organismo e tratar o sintoma ali na chave, né, no ponto-chave, porque É. muitas das vezes você tem sintomas que você não sabe por conta de uma desbiose.
ou por conta de uma intolerância, ou por conta que tem um parasita ali, você nem faz nem ideia. Então, Pois é, são coisas que, assim, é um sintoma que é a pontinha do iceberg, né, tem tanta coisa que está acontecendo para baixo, que um sintoma de uma intolerância alimentar, ou uma diarreia, ou uma distensão abdominal relacionada a certos, alimentos, pode ser ou não ser uma coisa genética, né, exato. ou uma parte de inflamação intestinal. Essa parte de inflamação intestinal é muito importante, gente, salientar, que está diretamente relacionada não só com, você falou com depressão, mas com risco cardiovascular, porque isso tudo está ligado à síndrome metabólica. O intestino, hoje em dia, a gente sabe que ele é um órgão endócrino enorme. E ele está ali junto com o pâncreas, né, controlando toda aquela parte de metabolismo dos nutrientes. Um Então, segundo cérebro, né? Então, você com inflamação, que é aquele sinalzinho que fica ali jogando todas aqueles proteínas que são os fatores inflamatórios que vão gerar aquelas reações químicas todas, vão colocar o seu corpo todo em risco, né? Então, não só o coração, mas como o cérebro e como tudo o resto. Então, imagina você com um simples exame conseguir ter acesso ao que está causando isso e conseguir reverter, coisa melhor eu acho que não tem. A gente tem tanto avanço tecnológico hoje em dia, né? E com um simples exame, a gente fazendo uma suplementação ou evitando alguma coisa, dando algum probiótico, né? Fazendo uma suplementação de bactéria intestinal, vamos dizer assim, né? Para o pessoal entender, você já consegue reduzir o risco de alguém ter um com infarto, por exemplo. certeza, Plá. Eu, por exemplo, vou dar um paciente, por exemplo, que ele está com cansaço constante, com essa dificuldade de emagrecer, um sono irregular. Os exames eles revelam ali, podem revelar ali uma deficiência de vitamina D genética e um desequilíbrio hormonal. Então, conseguimos tomar atitudes para que uma reposição adequada, ou um plano alimentar, ou um suporte psicológico, o paciente relata uma melhora significativa. Ou vamos tratar, não necessariamente com medicação, né? É importante a gente relatar isso, que nem todo sintoma ele é tratado com medicação. A gente consegue avaliar ele, né, numa forma nutricional e hormonal também, né? Você pode explicar um pouquinho melhor isso. E aí na clínica a gente oferece essas reposições, né? A gente tem os programas personalizados, eu não vou fazer nada que receita de bolo que a gente vê por aí. Então é tudo muito certinho, tudo avaliado conforme seus exames e conforme seus sintomas, né? E um exame que eu gosto muito, que a gente não chegou a comentar aqui, é a parte do perfil lipídico. A gente consegue fazer um perfil lipídico super ampliado. Então, consegue avaliar, além das dislipidemias, né, que são as doenças de colesterol genéticas, a gente consegue avaliar essa dislipidemia a parte da função dessas lipoproteínas. O que é isso? A gente consegue avaliar, tem basicamente, né, a gente tem o LDL, que é o colesterol ruim, contra o HDL, que é o colesterol bom. Só que a gente, às vezes, tem um HDL muito alto, mas não quer dizer que eu estou super, hiper protegida, verei Mulher Maravilha. Não, a gente pode estar de frente a um HDL disfuncional. E aí, junto com toda essa análise estendida, ampliada do perfil lipídico, eu consigo ver direitinho o quanto de LDL oxidado tem. E agora a Joana pode falar mais dessa parte da bioquímica, mas é super importante a gente entender que muitas vezes só porque eu tenho um HDL baixo não quer dizer que o meu risco está muito mais alto. Então, eu acho que as pessoas têm que ter cuidado, e hoje em dia a gente já sabe, não tem só lipoproteína A que está sendo olhada de uma forma bem diferente atualmente, porque nos últimos 10, 15 anos ela foi deixada de lado, literalmente, como a gente está vendo que aquela receita de bolo de pedir colesterol, lipidograma completo, já não é mais. Não é mais essencial para você descartar todas as, né? Não é o que a gente vai dizer se é ou não é. Com Então, o que a certeza. E gente esse tem teste é bem exclusivo, né, Flá? Ele é um teste também que é feito nos Estados Unidos, né? Com a nossa
importadora, então é bem exclusivo e você consegue ter um detalhamento do seu lipidograma, com LDL de partículas grandes, e você consegue um diagnóstico melhor. Além do Fibromax, né? Aproveitando o gancho que você comentou, que é um exame que a gente consegue ver a esteatose, o nível de esteatose, nível de gordura, né, no seu. A partir de um exame não invasivo, apenas com componentes bioquímicos no sangue, você consegue ver se você tem alguma fibrose, qual o nível de esteatose, se é por a partir de um sintoma viral, ou se é uma inflamação a partir do álcool, ou uma inflamação com gordura, sua alimentação errada. Então, nada invasivo, né? Um exame zero invasivo. Então, assim, explicando, por que que a gente fala o que que é esteatose, né? Hoje em dia, acho que eu já até gravei vídeo, esteatose é a infiltração por gordura do tecido do fígado. E isso não está relacionado só a quem tem colesterol alto, não. Está relacionado a quem tem síndrome metabólica, que é o grande vilão atualmente, né? É o que vai impedir que você atinja sua longevidade saudável, basicamente. Então, pacientes que têm diabetes, obesidade, colesterol alto, dentre Hepatite. N fatores, esses são fatores não virais, podem ter essa infiltração, que leva a uma inflamação, porque sobrecarrega o fígado. Então, você tem a inflamação do fígado pela parte metabólica, né, Jo? E a parte de hepatite, então a parte viral, e a parte de consumo excessivo de álcool. Então, você tem três formas de causar um dano ao seu fígado. E esse dano começa com a infiltração de gordura, que o fígado está saturado, ele não consegue mais desempenhar suas funções. Então, o fígado começa a acumular gordura, até chegar à fibrose, que quando o tecido do fígado é todo tomado, é substituído por tecido de cicatriz, como se tivesse feito um machucado, né, Jo? E fica aquela cicatriz. E esse exame que a gente está falando, ele é maravilhoso, porque é um exame não invasivo, não tem radiação, então você tá fazendo tomografia ou uma ressonância, você consegue avaliar pela parte metabólica, primeiro, da onde está vindo, né, essa inflamação, né? Exatamente. E o grau, que é o mais importante. Que graus que você consegue quantificar? Primeiro a gente descobriu, então, que você tem uma inflamação e qual é a causa, para a gente poder tratar. Sim, sim. Como é que a gente faz essa graduação? Porque tem o São normal. scores, né, Flá? São scores. A gente lida com scores, né? Então, vem de bem um nível mínimo até o severo. E aí ele te dá um score de acordo com a vertente de inflamação. Aí, de acordo com o que você falou. É por álcool? Não. Se for por álcool, metabolização de álcool, não. O nível tá bem mínimo. É por Tá. inflamação de gordura? Sim. O nível tá chegando a elevado. Aí ele consegue avaliar se está avançando por uma fibrose. Então ele não. O melhor dos mundos desse teste é porque ele não é invasivo e você consegue ver para onde, qual a inflamação, qual vertente que a inflamação está indo. E aí é fácil repetir, né? Porque quando você tem o dano do fígado, a gente está falando mais da parte de metabolismo, né? Que é o nosso foco hoje. Não estou falando de hepatite, não estou falando de doença alcoólica, hepática alcoólica. A gente está falando da parte metabólica, que está super relacionado com obesidade, é o carro-chefe no mundo inteiro, é a causa. Você sabia que a esteatose hepática acho que não aqui no Brasil, não sei nada do Brasil, mas lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, é a causa principal de transplante hepático, porque a obesidade tem uma altíssima incidência e prevalência lá. E a gente está indo pelo mesmo caminho, né? Então é muito importante saber que essa lesão hepática bem inicial, ela é totalmente reversível. Então, o que a gente consegue fazer com esse exame, o Fibromax, a gente consegue detectar, a gente consegue tratar e acompanhar o tratamento. Que é o mais importante. O quão eficaz foi o tratamento. Então, isso é super importante. Então, é mais uma ferramenta que a gente tem para trazer benefício para a longevidade dos nossos pacientes.
Não, esse teste é bem exclusivo também do LAC e vários especialistas amam ele por conta de ser um teste que não é invasivo. E isso, assim, a gente está falando disso tudo, a gente já falou das vacinas, dos exames de rotina, e eu acho que o mais importante é que a clínica, sendo parceira do LAC, a gente está conseguindo oferecer a full health experience. O que, que é isso? Aí traduz do inglês. Ah, fala one stop health, one stop shop. O que, que é One isso? Stop Health. Você resolver a sua vida de uma vez só, basicamente a tradução. Tem, o pessoal está falando, one stop shop. O que, que é isso? No Brasil isso não é comum, ninguém sabe o que, que é isso. Então vamos explicar o que é isso. Isso quer dizer que você vai na sua consulta, você tem seu exame de sangue coletado, eu faço o seu exame de bioimpedância, seu teste cardiopulmonar, a gente te avalia com fisioterapeuta, educador físico, temos nutricionista, e a gente consegue te dar o plano de voo, seja qual for o seu objetivo. Então, para as pessoas que não têm tempo de mais nada hoje, a melhor coisa é você ter essa experiência. One stop shop. Você vai lá na clínica e resolve sua vida num dia só, num horário só. E aí depois a gente faz as revisões devidas, né? Faz as avaliações. Mas assim, você não perde tempo. As pessoas estão tão ocupadas, a vida hoje em dia está tão corrida. Então, nada melhor que você resolver as questões do seu paciente no momento da consulta, não é? Não, fora você ter um plano de ação totalmente personalizado. Sim, sim. Não, isso é com a parte genética, né? Então, isso só agrega valor ao tratamento que a gente vai oferecer, né? O tratamento óbvio, não é todo mundo que vai poder, mas as pessoas têm que entender que hoje a gente está completamente disponível para conversar com vocês, tirar dúvidas através dos comentários, ou direct, ou mensagens. O modo que vocês tiverem disponibilidade para conversar com a gente, para tentar desmistificar, porque isso não é mais um bicho de sete cabeças, é algo viável, é algo que a gente consegue oferecer. E como a gente já falou, existem diversos painéis. Então a gente vai personalizar e colocar o painel para aquela necessidade, por exemplo, de agora. Um que vai te ajudar a emagrecer, ou um que vai te ajudar a saber se você tem predisposição a ter câncer ou não, né? São vários painéis, né, Jo? Eu não sei se a gente falou de todos, A gente falou mas de alguns, mas é basicamente o que você está falando, Flá. É tudo muito personalizado e de acordo com o histórico clínico do paciente e o que o paciente quer atingir, que é o mais importante. E fica a deixa, né, para todo mundo que está escutando aqui, que não precisamos esperar adoecer para cuidar, né? Se cuidar. A gente pode tentar atingir a nossa melhor versão tendo um plano de ação personalizado, com uma clínica multidisciplinar, com testes totalmente padronizados de alta tecnologia, com uma veracidade enorme, que ajudam a você ser a melhor versão, a você ter qualidade de vida, a ter funcionalidade, que é o mais importante, né? Porque longevidade está nisso. Não, longevidade não é viver muito, né? Porque viver muito bem sem e com saúde qualidade. é viver muito com qualidade. Porque viver muito sem saúde, né, não é tão vantajoso assim, né? As pessoas têm que mudar um pouquinho o modo de pensar, que antigamente a medicina era tratar a doença. Hoje em dia, o foco da gente é evitar que as pessoas fiquem doentes. Então, acho que a prevenção é o melhor remédio, o melhor tratamento que tem. E, às vezes, você está, obviamente, algum paciente que já tem uma síndrome metabólica, por exemplo, a gente vai tentar reverter isso da melhor forma possível, da forma mais segura e da forma mais saudável. Muito bom, Flá. Né? E encerrando aqui, só para falar que a gente vai deixar quem assistiu a nossa live, né? 20% de desconto no teste de intolerância alimentar. E também de 20% de desconto na bioimpedância, não é isso? Na clínica, Flá. Eu vou dar 20% na bioimpedância.
A gente vai ter alguns outros eventos e eu vou sortear o desconto para teste cardiopulmonar, mas isso ainda não vou fazer, mas já fiquem antenados que na próxima a gente vai ter. E o teste da intolerância alimentar, né, Jô? Então, Isso, o teste de pessoal já tolerância. começa a avaliação de síndrome metabólica, tratamento para obesidade saudável, emagrecimento saudável, com esses 2 exames super importantes, né? Deixe o seu like, compartilhe o vídeo, curtam de todos os perfis que vocês tiverem, deixe o comentário que é para a gente ficar aqui, ó, bem, como é que se fala? Para a gente poder ficar bem evidente para o algoritmo, para mais pessoas poderem verem, assistirem, compartilhar. Quem não segue, segue a gente. O meu é Clínica Hartwell, essa que eu estou fazendo aqui, e o doutora Flávia Verocai, DRA Flávia Verocai, que vai estar conectado aqui na Colab. Isso. E, Jô, fala os Seguir também o seus Laboratório perfis. LAC. Estamos aqui no Jardim Botânico, na principal, atendimento de excelência, super humanizado. Atendemos aqui no laboratório e também coletas domiciliar. Temos 30 anos de trabalho e somos referência nessa parte hormonal, genética e de hemostasia. E deixo aqui a minha disponibilidade para qualquer dúvida sobre os testes genéticos, sobre essa parte metabólica, sobre o que é desbiose intestinal, porque são muitas dúvidas, né, Flá? É um assunto que ainda está sendo pouco falado, mas ele está muito presente, né? O que eu achei legal, baseado no que você falou agora, é o pessoal colocar aqui as dúvidas nos comentários, porque baseado nisso, e nas directs, e o que a gente ouvir no dia a dia, né, na clínica, para a gente programar uma outra live para explicar para vocês, porque às vezes ficam dúvidas, por isso que eu tentei ser o mais didática possível, né? Interrompi a Ju para ela falou o termo técnico, eu estou tentando traduzir para o pessoal entender, e aí, baseado nas informações que vocês tiveram, dúvidas surgirão, e vocês coloquem suas dúvidas aqui para que a gente possa explicar uma outra live ou num bate-papo. Marcelo, peraí, agora tem pergunta, agora o pessoal está perguntando, eu gosto. Marcelo está perguntando se realiza o teste de esforço. Marcelo, lá na clínica eu faço o teste cardiopulmonar. É um teste muito mais completo. E você querendo ter mais informação, entra aqui no perfil, pode deixar aqui no comentário, ou então entra na bio da Clínica Hartwell, que vai ter ali o contato, vai direto no WhatsApp, e as meninas vão te atender com o maior carinho, vai tirar todas as suas dúvidas. Perfeito, Flá. É isso. Fica aqui a nossa deixa, né, Flá? Qualquer dúvida sobre teste, sobre a dinâmica, sobre um plano de ação, como começar, é só deixar no comentário ou enviar uma mensagem no direct. E muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz por essa parceria e animada. Eu que agradeço. E só explicando aqui, Marcelo é o capacitário pulmonar, é aquele da máscara. Depois manda mensagem aqui que a gente explica tudo. Eu tenho alguns vídeos aqui no perfil da clínica, tanto quanto no meu perfil pessoal. Depois eu coloco os links aqui e vai ser um prazer te ajudar. Jô, obrigada. Finalmente nossa parceria saiu do papel. E Sim, vamos com tudo. Poder oferecer o melhor para os nossos pacientes, para ficar todo mundo bem, saudável, sem doenças crônicas atrapalhando as vidas. E atingir sua melhor versão, que é o mais importante, né? Sempre. Obrigada. Muito obrigada ao pessoal que participou. Obrigada pela disponibilidade. Daqui a pouco, Flusão está jogando. Desculpa. Eu já estou ficando nervosa. Coração, eu já estou fazendo um teste de esforço. Eu sou flamenguista, mas eu tô torcendo pelo Brasil. Então, carioca, eu tô torcendo pelo Flu. Que bom. Obrigada, gente. Obrigada por ter participado. Beijo. Até a próxima. Vai ser um prazer tirar as dúvidas e vamos programar a próxima. Eu adoro fazer uma live. Beijo, tá? Beijo. Sucesso. Beijo, beijo. Tchau, Tchau, gente. tchauzinho. Obrigada. Tchau, gente.